Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Ritos e Rituais. Depois de uma situada para quem não é maçom no episódio anterior, onde recebemos diversos retornos positivos por fora dos comentários da página, trazemos hoje mais um assunto interessante. Vale sempre lembrar que esse podcast traz opiniões de seus participantes, não sendo de forma alguma um canal oficial da opinião dos membros do grupo de WhatsApp Ritos e Rituais, do site Ritos e Rituais, ou de qualquer grande loja ou grande oriente. Somente a nossa opinião. Mas peraí, nossa quem? Eu sou Rogério Bittencourt de Miranda, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica Acácia de York 4445, do GOB, no Rio de Janeiro, Grande Oriente do Brasil. Temos aqui também meu irmão Felipe. Opa, olá, eu sou o Felipe Corte Real, mestre maçom da Brunel Lodge, número 7356, do Oriente de Bristol, no Reino Unido, filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra. E meu irmão Clóvis. Bom dia, Rio de Janeiro. Clóvis Gregório, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica União Barão do Pilar, número 21, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, confederada à Confederação Maçônica do Brasil. Acabamos de perder todos os ouvintes do resto do Brasil porque o Clóvis só deu bom dia pro Rio de Janeiro. Mas o bom dia é pra todo mundo, pro mundo inteiro, Clóvis. É o mundo inteiro que tá ouvindo a gente. É porque eu tava com aqueles programas, sabe? Quando você inicia o filme de manhã, aí geralmente é aquela cena do rádio, né? Bom dia, San Diego, bom dia, fulano. Aí como eu não quis falar uma cidade lá de fora, eu falei o Rio de Janeiro. Mas... Bom dia, Urbi et Orbi. Ótimo, exatamente. Não somos o Papa. Bom dia a todo mundo, então, do Brasil inteiro. E é biscoito, bolacha não. Bom dia pra todo mundo aí da Inglaterra que tá comendo bolacha. Vale reforçar que hoje, nessa gravação, nós temos o irmão Felipe em solo brasileiro. Né? Hoje ele não tá na terra Solta da a vinheta. rainha. Brasil, ziu, ziu, ziu. Brasil! Eita, fé. E aí, assim, a gente tem, como vocês ouvintes viram já na capa do podcast, né, um tema bastante interessante. 1717 ou 1721 como fundação da Grande Loja de Londres, né? Já tinha dito que o programa ia trazer esse assunto interessante. E aí vamos fazer um exercício de imaginação aí. Vamos imaginar o dia 24 de junho de 1717, lá em Londres. Aquela neblina miserável, né, que tem por lá. E as pessoas se encaminhando para a cervejaria lá, o Ganso e a Grelha. E lá, mais 3 lojas se reuniam. A Coroa, a Macieira e o Copásio e as Uvas. Lá, nesse encontro, eles elegeram o seu grão-mestre e teriam assim formado a primeira grande loja, a Grande Loja de Londres, que fez aniversário de 300 anos em 2017, várias comemorações, né, vários jantares, bailes. Mas será que foi assim mesmo? Professores ingleses fizeram questionamento em um artigo sobre a existência da macieira, né, lá entre 1716 e 1717. E a partir desse artigo ocorreu um debate na loja 4 Coronati, lá em Londres, onde tivemos a apresentação de 4 pesquisadores sobre o assunto. Temos uma testemunha ocular do fato, o nosso mano Felipe, que estava lá. E aí ele vai poder falar um pouquinho desse encontro. Mas eu já adianto... Ele estava em 1717, mano? Me perdi. Aí Ele puxou a gente abruptamente pro presente, gente. Que isso? Não, faz aí isso eu já não, não mano. sei. Aí eu já não sei porque eu não estava lá. Eu sei que ele estava do debate da loja 4 Coronati com os 4 pesquisadores. Se ele também teve em 1717, eu não sei. Rogério, na mesma pegada, eu quero que a gente continue em 1717. A reunião está acontecendo. Daqui a pouco vem o João Kleber gritando: para! Porra, o pior de tudo é que você falou, tava parecendo narrativa de RPG, enquanto isso tava tudo acontecendo, um beco próximo ali, o Jack Estripador tava lá, tipo, sarrafando todo mundo, né? Mas bem, eu acho que como você bem colocou, Rogério, né? Os professores Andrew Prescott, que é professor da Universidade de Glasgow, na Escócia, e a professora Susan Summers, que é a professora do St. Vincent College, nos Estados Unidos, eles já possuem uma tradição de pesquisas em conjunto, e eles sofisticaram uma pergunta que, primeiramente, foi sobre, como você bem colocou, um questionamento sobre a existência dessa reunião, dessa pré-reunião, em 1716, que teria marcado
essa reunião que teria ocorrido em 1717 e então fundado a Grande Loja de Londres e Westminster. Eles começaram esse questionamento vinha sendo apresentado já, a gente tem uma filmagem de uma dessas apresentações nas St. Clair Lectures no Canadá, né, tá no YouTube para quem quiser conferir. O ensaio se chama Em Busca da Taverna à Macieira, né, como o Rogério bem traduziu. E eles questionam o seguinte: se a gente for olhar o mapa, né, a planta da cidade de Londres, naquela localidade descrita pelo Anderson nas Constituições de 1723, em 1716 não existia uma taverna chamada a Macieira. Então, a partir daí, dessa não existência dessa taverna nessa localidade, eles vão começar a questionar se a história narrada pelo Anderson, a fundação da Grande Loja de Londres e Westminster, se essa narrativa é verdadeira, se é verossímil, primeira, e segundo, se é verdadeira. A partir daí, eles foram sofisticando a pergunta, apresentaram um ensaio mais redondo na conferência da Quatuor Coronati de 2016, que é 11 de setembro de 2016, que aconteceu no Queen's College em Oxford. A apresentação, como era a conferência pré-300 anos, obviamente isso deu um rebuliço danado, os pesquisadores se sentiram provocados, né, positivamente provocados, e a celebração dos 300 anos foi muito pautada pelo próprio questionamento dos 300 anos. E, como coroação, digamos assim, desses questionamentos todos, em 15 de fevereiro desse ano, a Quatuor Coronati fez um evento onde Susan Somers e Andrew Prescott apresentaram argumentos pró-1721, que eles defendem que seria mais crivelmente a criação da Grande Loja de Londres e Westminster, e o Dr. Richard Berman e o pesquisador John Hamill defendendo a tese que 1717 é sim a data mais apurada para a fundação da Grande Loja. Desculpa. Sem problema. Temos aqui uma torcida para 1721, como já podemos notar. Nem percebi, hein? E aí, assim, a gente vai organizar esse podcast em 2 momentos. Nesse primeiro momento, que vocês estão ouvindo hoje, a gente vai estar tratando da defesa de 1721. No próximo, a gente vai tratar da defesa de 1717. Assim, a gente acha que fica um pouquinho mais didático, não vai ficar um podcast tão longo. Vocês vão poder ter um tempo para ir digerindo as informações, olhando lá no YouTube as apresentações. A gente vai deixar o link no post, né? E aí na próxima a mesma coisa, a gente faz a apresentação da defesa de 1717, coloca os links e vocês vão poder fazer, né, essa digestão dessas informações e tirar a própria conclusão de vocês. Também achamos interessante que vocês nos retornem, né, façam seus comentários, escrevam o que vocês acham, se vocês acham que foi 1717, 1721, se não foi nenhum dos dois, se foi em Alpha Centauro. Digam o que quiserem, porque o debate também com os ouvintes é bastante interessante. É importante colocar também que a gente vai fazer nessa forma, né, quebrando a cronologia, primeiro em 1721 e depois 1717, porque os professores, né, Prescott e Somers, foram as pessoas que provocaram o questionamento. Então, sendo eles os provocadores do questionamento e defendendo eles a data de 1721, a gente vai colocar a provocação antes e depois a resposta a essa provocação. Né? Vamos seguir essa é a lógica por trás disso. Perfeito. E aí, então, vamos começar, né, um pouquinho do que aconteceu nessa primeira palestra, né, dos nossos quase amigos, né, porque a gente leu tanto texto e viu tanto o vídeo que praticamente já nos tornamos amigos do Prescott e da Summers, né? Eu tive que ver 20 vezes para poder e que vão ouvir esse cast, hein? Que já estão avisados que a gente está gravando isso. Opa! Ainda espero que eles não saibam português. Espero que você também não traduza as besteiras que a gente falar. Eu vou traduzir só as besteiras. Acho que é interessante, né, começar do início, né, que eles fazem uma descriçãozinha desse início lá do que seria 1717. Eles falam bastante do Anderson, né? Então acho que vale a pena a gente começar um pouquinho por aí. Mano Clóvis, quer começar? Então, vamos lá. O vídeo, na verdade, o professor Prescott, né? Ele é bem direto ao ponto, bem do jeito que eu gosto. Então ele praticamente, o estudo é dele da Somers, nós estamos falando primeiramente da fala do Prescott, mas quando
é eu esquecer o estudo levantado a respeito da data de 1721 é do Prescott e da Summers. Porém, estou falando da fala do Prescott na reunião da Quarta Coronat. Então, talvez eu fale Prescott quando na verdade é Prescott e Summers. Só para explicar aqui as ouvintes. O Prescott... Clóvis, só para não colocar o jeito que eu estou encarando essa questão, é o seguinte: o Prescott e a Summers, para esse evento, eles fizeram um artigo, que é uma versão melhorada dos artigos prévios, fizeram um artigo de 23 páginas, enfim, expondo a questão deles, não só a questão histórica, mas a questão historiográfica, né? Então, ou seja, quais são os elementos dentro da área de estudo, que é a história, que justificam retornar a essa data e questioná-la, né? Que a gente não precisa nem de novas fontes, às vezes a gente precisa só de um novo olhar. E mesmo que a pergunta deles esteja equivocada, como o simples ato de questionar provoca um melhoramento dos estudos, né? Eles têm esse artigo para esse evento, só que no evento cada um fez uma fala de 20 minutos. Eu, particularmente, eu vou falar das 3 coisas, das 2 falas e do artigo de modo misturado, né? Porque, enfim, é o modo como eu vejo, eu acho que as falas completam o artigo, né? Mas sim. Primordialmente eu vou estar falando do artigo porque está oferecendo informações mais embasadas, com mais tempo. Então, quando eu sei que tu tens apontamentos bastante ligados às falas no evento, o Rogério também, eu também tenho algumas, mas eu estou meio que mesclando as 3 coisas, só para deixar claro. Ah, tá ótimo. Não. Eu primeiramente foquei bastante, né, no estudo de 23 páginas deles dois, né, e depois eu fui ver o vídeo mesmo porque eu sou menos pior lendo do que ouvindo em inglês, né, então os vídeos eu tive que ver 15 vezes para poder fazer esses apontamentos aqui. Então, mano, só pra deixar claro, né? O Mano Felipe, ele fez um apontamento aqui pra mim, que a gente fez um estudo prévio. A gente foi até organizado, hein, pessoal? Olha só quanto trabalho a gente tá tendo aí pra atender vocês, hein? Então o Mano Felipe, ele coloca pontualmente, né, que não há nenhuma menção à história de 1717 entre 21 e 1738, né? E o que acontece ali? O Prescott, ele atenta ao fato, né, de que Anderson descreveu a história da criação da Grande Loja de Londres e Westminster apenas 20 anos depois da suposta criação da mesma Grande Loja. Ou seja, entre 1721 e 1738, nenhum dos vários livros que existiam e panfletos, né, que era uma produção bem mais barata e tinham uma grande circulação, não tinham nada publicado falando da criação da Grande Loja em 1717. Então, assim, ele já começa com um ponto bem interessante. Tipo, poxa, o negócio foi criado em 1717. Por que entre 17 e 21 você não tem nada falando sobre isso? Pior, né? Porque entre 21 e 38, que foi quando o Anderson escreve a história da criação da Grande Loja, não tem nada dizendo que a Grande Loja foi criada em 1717. Então, assim, bem fundamentado. É uma ausência de informação gigante. E isso a gente vai ver em outros comentários mais pra frente também. Vale lembrar que a gente sabe que existiam as lojas, né? As lojas estavam lá presentes, aconteciam seus encontros, mas essa junção, né, a gente não consegue encontrar nada escrito em lugar nenhum, né? Isso é que deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha. É interessante colocar que o Prescott e a Summers, e aqui é uma coisa fundamental, porque a gente já ouviu bastante gente repetindo esse debate de maneira equivocada. O que o Prescott e a Summers estão questionando é a formação da grande loja, da estrutura de grande loja. Eles não estão questionando a origem da maçonaria, eles não estão dizendo se havia ou não havia lojas maçônicas anteriormente, mas eles estão falando que momento a gente pode dizer com segurança que se formou a grande loja de Londres e Westminster, né? Da maneira que uma grande loja minimamente deveria ser organizada, né? Ou seja, com a transferência de poder de lojas, a transferência de poder da autogovernança para um corpo maior, né? Na figura de um grão-mestre. E eles batem nessa tecla de entre 21 e 38, por quê? Eles defendem que a criação da grande loja só aconteceu com a instalação do Duque de Montagu em 1721 como grão-mestre,
grão-mestre, e que ele teria sido sim o primeiro grão-mestre, e 38, que é a segunda edição das Constituições de Anderson, onde aparece pela primeira vez a história da criação da Grande Loja. E muita gente vai dizer, né, o que a gente ouve, e inclusive nas falas de participantes do evento em 15 de fevereiro de 2018, muita gente falou, não, mas a maçonaria era mais secreta, era uma coisa mais discreta, ou use a palavra que quiser. E o contra-argumento que se tem para isso é o seguinte: depois que é noticiado a instalação do Duque de Montagu, a maçonaria vira um assunto muito frequente nos jornais. A gente chama de hype. Tá no hype. Vira um assunto toda hora. Fulano foi iniciado, voltou para casa com seu avental branco, como é o costume daquela fraternidade. Fulano de tal também foi iniciado, né? Dá para ver que ele está muito satisfeito. Sim, nesses termos, não estou exagerando. Né? Os jornais, eles noticiam meio que na coluna social nesses termos. Então é por isso que eles batem bastante assim. Como é que de 17 a 21 a gente tem um silêncio sepulcral, né, sobre a Grande Loja, e depois de 21 a gente tem essa profusão de artigos falando sobre a maçonaria, né? Que ótimo. Bem, manos, um outro documento, né, que foi abordado pelos professores Prescott e Summers é o diário de William Stuckley. Lembrando que esse diário, ele não era algo inédito, ele já tinha sido visto anteriormente. Mas uma das propostas do estudo do Prescott e da Summers é justamente isso. Inclusive no artigo é bem claro. Eles não estão lá para te deixar com uma certeza absoluta, mas eles justamente estão reexaminando documentos que eles já tinham vistos, né? Documentos que já eram de conhecimento, porém eles estão olhando com outro prisma, eles estão provocando outras perguntas para o mesmo documento. Então algo que era histórico e era levado em consideração A, eles estão perguntando Y também e estão confrontando um com o outro, o que é muito bacana para o avanço da história. Então, o que nesse diário continha, né? Esse diário, ele tinha a descrição da iniciação dele próprio, no caso do William Stuckley, que ocorreu em 6 de janeiro de 1721. Esse diário, ele relata que houve uma grande dificuldade de se conseguir maçons para essa iniciação. Então, é bem contraditório ter existido, né, no caso, já uma grande loja há 4 anos, na verdade, a pleno vapor, sendo que em 6 de janeiro de 1721 você teve dificuldades para reunir maçons para a iniciação de um outro membro. E né, segundo tanto a Constituição de 23, que já tinha 20 lojas, o Ganso e a Grelha, né, ele ficava a algumas centenas de metros da onde que o Stuckley iniciou. Logo, os maçons estariam naquela redondeza e não haveria por que existir essa dificuldade. Então, assim, é uma provocação bem válida. Se a gente toma em conta, né, o Clóvis, que o que o Anderson nos fala, que a Grande Loja foi fundada em 1717, e que a partir dali ela já passou a operar com uma pujança, com lojas abrindo e tudo mais, né? Como é que alguém, com a credibilidade que tinha William Stuckley, né, coloca que não havia um número suficiente de maçons, teve dificuldade de achar maçons para fazer a performance, para executar a iniciação dele? Sim, né? E a Grande Loja teria uma questão bem administrativa, né? E saberia que estaria ocorrendo lá a iniciação. Mesmo que tivesse uma dificuldade, sei lá, resolveram fazer no período de férias, estava todo mundo viajando. Eles iam conseguir contactar aqueles que tivessem por ali, né, para poder ajudar, né? Então acho que uma das vantagens, entre muitas aspas, da centralização é essa, né, da possibilidade de você saber onde as pessoas se encontram e poder ajudar a organizar uma iniciação. Se foi difícil, né, já traz de novo a pulga atrás da orelha de que assim, que administração é essa que não conseguiu auxiliar, né, a trazer mais membros para fazer a iniciação de uma pessoa importante, né? Então isso também causa estranheza. É claro que os ouvintes vão pensar que assim, hoje em dia às vezes a gente encontra também dificuldade para encontrar os irmãos para fazer algumas iniciações, mas os motivos são outros, bem diferentes do século XVIII, né? Estamos em outro século. E ressaltando o seguinte, né, que tanto a Susan Summers quanto o Andrew Prescott, eles são especialistas na história inglesa do século XVIII.
Então qualquer filigrana, às vezes que a gente esteja pensando, mas eles não pensaram nisso, né? A gente tem que lembrar que são dois historiadores profissionais especializados no século XVIII inglês. Então eles estarem jogando para baixo do tapete alguma questão menor como essa, de se seria mais ou menos difícil achar, eu posso garantir que eles devem estar levando bastante em consideração esses fatores, né? Digamos assim, os de ambiência. Sim, sim. O mais interessante ainda, né, é que nesse mesmo diário, né, do Stuckley, ele vai ter a descrição da instalação do Duque de Montagu. Tipo, que é mais apurada ainda, né? No caso, ela tem uma descrição melhor do que o que Anderson falou. E ele tá em consonância com um outro livro que foi examinado, né? Que era como se fosse um book da loja Antiquity. Então, assim, você tem dois documentos falando a mesma coisa em contraposição com o que Anderson disse. Então, eu acho bacana aí, manos. Mano Felipe, você pode explicar aí o que era esse book pra gente, da loja Antiquity, qual a relação dele com a história? Lembrando o seguinte, a documentação mais antiga que existe sobre a Grande Loja, né, o documento que é associado à Grande Loja de maior antiguidade é um livro de minutas, né? Um livro de atas da loja chamada Lodge of Antiquity. E essa loja reza a lenda que seria a loja formada pelos membros dessas 4 lojas que haviam formado a Grande Loja em 1717. Então é uma loja derivada de 4 lojas que abateram colunas, né? Essa é a Lodge of Antiquity. Então a gente tem o livro de minutas entre os documentos da Lodge of Antiquity. O que a gente tem de sobrevivência desse período é um livro de minutas chamado livro E, né? O livro E com a letra E, que ele o primeiro documento, a primeira página desse livro de minutas é a instalação do Duque de Montagu em 1721. Né? Então é o documento mais antigo que a gente tem relacionado à Grande Loja. E o diário lá do William Stuckley, ele descreve a instalação do Duque de Montagu e ele dá essa descrição, ela é muito mais parecida com a descrição que a gente tem nesse livro de minutas, no livro E, do que a descrição que o Anderson oferece. Então tem uma série de questões, o Anderson altera algumas ordens de algumas coisas, enfim, a gente vai ver mais ali para frente. Mas é importante ressaltar que, como se isso não bastasse, essa instalação do Montagu é o primeiro documento que a gente tem associado à Grande Loja. Não há documentação qualquer, nada que trace a Grande Loja antes de 1721. Sim. O que é bem importante falar sobre esse livro da Antiquity após o registro da instalação do Duque de Montagu como grão-mestre, há um relato ali, no caso, está escrito ali o seguinte, que naquele dia, tem uma ênfase, né, tipo, nesse dia, falando entre aspas, nesse dia, todos os maçons de Londres, dos mais diversos corpos, se reorganizaram uma grande loja. Ou seja, essa frase abre um precedente de que não existia uma grande loja. E tudo da Prescott e da Summers bate muito nessa tecla. E como você disse anteriormente, não é que não existia a maçonaria, não é que não existiam lojas maçônicas, mas é simplesmente que não havia um corpo formado nesse formato de grande loja, né? Então, assim, é importante ressaltar isso a todo momento para o pessoal não ficar nessa daí, né? Esse livro, né, o livro E da loja Antiquity, né, no caso, para Prescott e Summers, ele tem a criação ali, tem a descrição da criação da grande loja em 1721, né, e não em 1717, como descrito por Anderson. Porque eles ressaltam que é nesse documento onde a gente consegue ver claramente as lojas abdicando do seu poder de se governar e transmitindo esse poder para o grão-mestre. Né? Exatamente. Vale lembrar que não só existia como instituição a maçonaria, né? Outras instituições também existiam. A gente tinha, por exemplo, a Sociedade dos Antiquários, que era um grupo muito menor, bem pequeno, e que se encontravam às sextas à noite e que possuíam minutas, né? Entre 1707 e 1708. Então não é porque era 1717, a galera não escrevia nessa época, né? Ninguém tinha o hábito. Não tinha caneta, não tinha papel, pena, caneta, papel, tinta. Não é por aí, né? A gente vê que essa sociedade dos antiquários
conseguia fazer suas minutas, seus relatos das suas reuniões. Lá em 1707, então em 1717 a gente conseguiria também. Então, o que eles querem ressaltar, é importante que eles colocam esse exemplo seguinte, né, por dois motivos. O secretário da Sociedade dos Antiquários era William Stuckley. Então a gente tem um cara que depois se torna maçom, que lá em 1707 ele já iniciou essa Sociedade dos Antiquários. Lembrando que o antiquário era a coisa que mais se aproximava do historiador naquele momento, né? Uhum. Então, se houvesse alguma história pré-1721, é provável que o Stuckley narrasse de alguma forma ou desse a entender de alguma forma que a maçonaria já existia previamente, né? Ou que a grande loja já existia previamente. Outra coisa, como o Rogério bem colocou, cada vez que a gente levanta um questionamento ou um senão, mas provavelmente em 1717 houve uma opção por não fazer atas, né? Ou estava oculto, ou qualquer coisa assim. Quando a gente levanta um questionamento, ele precisa ser crível, né? Ele precisa ter algum ponto de contato com a realidade. E o que eles estão sustentado, né? Exatamente. E o que eles estão oferecendo é o seguinte, é essa questão, ou seja, há uma sociedade bem menor, com pessoas menos proeminentes, com laços bem mais frouxos do que seria a maçonaria, e esses caras possuem atas. Então é muito improvável que a maçonaria não tivesse atas, né? Em 1717. Inclusive tem eles no encontro, né? Eles passam, né, no slide uma das atas dessa sociedade de antiquários de 1717. Tipo assim, eles matam a cobra e mostram um pau, literalmente, né? Agora, uma outra coisa que eu acho interessante é que não só o livro E, lá, a instalação do Duque de Montagu, é o documento mais importante, como o próprio Anderson diz que nenhuma Quarterly Communication, que é a reunião aí bimestral da Grande Loja, onde eles proferem as suas decisões, as suas regulações, os seus reconhecimentos, diz o Anderson que nenhuma Quarterly Communication aconteceu até o dia 25 de março de 1721. Que ele convenientemente diz que ocorreu para que se nomeasse o Duque de Montagu grão-mestre. Né? Ou seja, não tem nenhuma Quarterly Communication até março de 1721. Aí eles fazem a primeira para nomear o Montagu grão-mestre. Né? Uhum. Peraí, só um minutinho, gente, que a minha patroa tá batendo na porta. Vamos quebrar tudo. É nesse momento que Clovis pega o cartão de crédito e joga por baixo da porta para ela poder ir no mercado. Cartão de crédito foi ontem. Então, outra coisa importante que foi apontada ali, né, manos, é uma progressão aritmética, né, do número de lojas que é relatado por Anderson, que havia ocorrido entre 1721 e 1722, parece bem artificial, né? Além de conflitar com a versão das constituições de 1738, escritas pelo próprio Anderson. Ou seja, ele tem dois documentos dele mesmo que conflitam em número de lojas, sendo que em 1723, que é quando é a primeira, ele estava, tipo, ali do lado, relatando. Ali do lado que eu falo é temporalmente, né? Ele estava relatando o número de lojas ali. Logo, seria uma informação mais precisa. Como que, alguns anos depois, ele escreve a verdadeira história, né, daquele Early, daquele começo da grande loja, e faz uma progressão totalmente, tipo, distoante do que ele escreveu propriamente em 1723. Então, assim, os professores, né, Prescott e Summers colocam isso que eu achei de forma fantástica, né? Eles encontraram. Eu acho que para os irmãos que estão nos ouvindo, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas entenderem por que o Prescott e a Summers estão implicando com essa progressão aí aritmética bastante artificial, basta a gente se colocar num exemplo
que obviamente não vai ter acontecido com nenhum de nós, porque nunca ninguém fez isso, mas a gente está lá no nosso escritório e o chefe fala pra gente que durante a semana a gente deve executar um número X de tarefas, né, que ela deve ser feita paulatinamente. E a pessoa em questão, em vez de fazer essas tarefas paulatinamente, um pouco na segunda, um pouco na terça, não, vai empurrando com a barriga e na sexta se dá conta que tem que entregar aquele relatório na segunda. Então ela vai, aí na sexta faz tudo, faz um pouco até em casa no sábado e no domingo, e na segunda entrega o relatório. Só que ele tem que descrever em quais dias ele fez o quê. Aí ele vai fazer aquela famosa obra de ficção de, em vez de obviamente falar, não, eu empurrei com a barriga até sexta e fiz isso na sexta, sábado e domingo, ele vai dizer, não, na segunda eu fiz a parte A, na terça eu fiz a parte B. Né? Então a progressão do número de lojas que o Anderson relata dá esse ar. Né? No ano tal foram fundadas 2, depois mais 3, depois mais 3, entendeu? É uma progressão muito artificial no número de lojas. Ah, sim. Mesmo porque tem um ano que pode ter uma criação de 5 e no ano seguinte ter criação de 0, né? Então, assim, bem estranho mesmo. Um outro ponto, isso é um ponto antigo que o Prescott e a Summers já traziam nas versões anteriores, nas versões de 2 anos atrás desse estudo, e inclusive foi o que motivou todo esse questionamento, é que a Apple Tree Tavern, né, a taverna da macieira, não teve esse nome até naquele local, exato, não teve esse nome até 1729. Então, Anderson diz que se reuniram na Apple Tree Tavern em 1716, né, os maçons e tal, para decidir a reunião de 1717, e o Prescott e a Summers dizem, eles pegam a planta da cidade de Londres e as licenças para usar nome de taverna, nome de pub, que isso tudo está registrado, eles dizem, olha, nesse local aqui, a Apple Tree Tavern só vai surgir em 1729. Então não havia como eles se reunirem num pub com esse nome, nessa data, nesse local. Né? Então isso foi o que trouxe esse questionamento todo. Né? Se ele ainda colocasse assim, se reuniram onde hoje é a Apple Tree Tavern, seria outra coisa. Né? Mas ele coloca que se reuniram na Apple Tree Tavern, né? Então é bem diferente. E uma coisa importante aqui aí para o pessoal entender o que complica a vida do Anderson, a credibilidade do Anderson como historiador ou memorialista, como queira. O Anderson ele tinha um péssimo hábito de atualizar dados. Então seria mais ou menos ele escrevia hoje um relato do passado colocando o título que essa pessoa tem hoje. Então, a gente tem uma associação, o Rogério é presidente dessa associação, e aí quando eu vou descrever um ato dessa nossa associação de 5 anos atrás, eu coloco o presidente Rogério, mas peraí, o Rogério é presidente hoje, não, ele não era 5 anos atrás. Então o Anderson ele tem mania de atualizar os dados. Cada vez que ele revisitava a história, a documentação, ele tinha essa mania de querer atualizar os dados. E isso, vocês podem imaginar, causa um quiprocó, causa um fuzuê danado se você quer entender o que realmente aconteceu, né? Sim. Qualquer semelhança com as sociedades de hoje em dia que o Rogério preside é mera coincidência. Desculpa, Rogério. Bem, gente, saindo um pouquinho, né? Peço a vênia aqui dos meus companheiros para eu poder ir um pouco. Não foi levantado no estudo, mas é de conhecimento público, inclusive para os ingleses, para os brasileiros, para os americanos, para qualquer pessoa que goste um pouco mais de maçonaria, que o Anderson ele escrevia genealogias, né? Então ele era conhecido por dar uma certa pompa, uma importância que você não tinha em sua árvore genealógica. Então ele ia te ligar ao rei Arthur se você pagasse a ele para ele fazer isso. Então, assim, era só para a gente deixar um prólogo aqui do próximo assunto que a gente vai elencar, né? Em 1717, né, Jacob Lamble, que era apenas um aprendiz de carpinteiro, ele foi descrito por Anderson como o grande primeiro vigilante. Seria
o Sênior Warden, né, o grande Sênior Warden, da Grande Loja de Londres e Westminster. Então, o Summers e o Prescott, eles levantam a ficha desse cara. Jacob Lamble, ele era aprendiz de carpinteiro nessa época. Como que ele seria um grande oficial nessa mesma data? Então, assim, esses pontos, né, de divergência que entre a história que está escrita e depois a que foi escrita em 38 por Anderson são os pontos principais da tese, né, do estudo da Summers e do Prescott. Então, por isso que eu fiz o prólogo, né? Vale lembrar deixa aí para vocês, mano. Primeiro, né, o Clóvis e o Rogério, vamos lembrar que essa coisa de forjar genealogia não existe mais, né? Isso, imagina. Não tem ninguém que diz que vem de família nobre aí, mas na verdade é imigrante pobre. Né, com escudo talhado em madeira em casa e tudo mais. Mas a questão do Jacob Lamble é interessante porque vale lembrar que um aprendiz de carpinteiro não é o equivalente ao menor aprendiz de hoje, né? Ou seja, um aprendiz de carpinteiro no século XVIII em Londres, ele estava muito mais constrito ali nas suas obrigações para com seu patrão ou com a corporação que ele fazia parte. Ele estava muito mais limitado do que hoje. Então, por isso que eles levantam esse ponto. É muito incompatível que um aprendiz de carpinteiro, em 1717, tenha sido eleito grande primeiro vigilante de uma sociedade, né, principalmente uma sociedade de peso, como viria a ser a maçonaria. Então, isso não tem muita... As informações não são muito consonantes. E outra coisa, né, não há nenhuma comprovação do Jacob Lamble como maçom, não há nenhum documento provando uma ligação dele com a maçonaria que seja anterior a 1735. Né? O Jacob Lamble aparece nos registros da Grande Loja, em qualquer registro maçônico, somente a partir de 1735. Né? Isso é importante ressaltar. Chama a Sônia Abrão! Aí, a não ser que ele viajasse no tempo, é impossível ele ser o grande primeiro vigilante da Grande Loja, né? E tinha isso que você falou das obrigações, né? É bastante importante, porque basicamente ele não ia ter tempo para isso, né? Ele assinava um contrato com seu mestre, né? E tinham todas as obrigações ali colocadas. Ó, tu vai acordar de manhã, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso depois, tu vai pegar madeira, vai pegar não sei o que, vai limpar o seu material. E aí não ia sobrar muito tempo para ele estar na maçonaria enquanto aprendiz de carpinteiro, né? Porque ele tinha que cumprir seu contrato. Agora imagina, mano, que loucura se algum grão-mestre resolvesse escrever atos retroativos. Ainda bem que isso não acontece hoje. Ainda bem, né, cara? Meu Deus, já passou. Esse tempo já passou. Ainda bem. Hoje é tudo diferente, né? Tudo diferente. Outra coisa que ajuda bastante a fazer um caso para 1721 é que o John Antic, que era um livreiro, né, da época, ele escreveu um dos Pocket Companions, que é um dos vários livros que aparecem sobre a maçonaria. Né? Livros que traziam os rituais, e em muitos casos eles eram parte cópias das constituições, parte cópia dos exposures, dos livros que expõem a maçonaria a partir da década de 1720. Né? Mas o John Antic, que ele escreveu um desses Pocket Companions em 1754, ele foi uma das pessoas que recebeu o guião, né, a cópia crua para editar das constituições de 1738. Ele foi ligado ao processo de edição das Constituições de 1738, lembrando a segunda edição das Constituições e a primeira, onde a história de 1717 aparece. E ele deixa documento dizendo que esse livro já chegou na mão dele de uma forma muito deformada
e deturpada. Ele usa uma palavra em inglês que significa essas duas coisas, né? Ou seja, chegou de um modo muito bagunçado. O livro já não apresentava uma ordem de modo tradicional para edição. Então a gente já tem mais um relato de época de um editor, ou seja, não é uma pessoa que leu o livro, mas uma pessoa que ajudou a editar esse livro, né, a fazer esse trabalho final de edição, ou seja, para que possa ser imprimido. Ele já coloca que as constituições nessa segunda edição apareceram de uma maneira bem complicada já. Né? É como se alguém tivesse mexido no negócio, é isso? Como... Tá. Como se esse livro tivesse aparecido de uma maneira muito atípica, né? Porque ou seja, a gente vai mandar um livro em capítulos e tudo mais, e esse livro já apareceu, já mostra várias alterações, né? E várias coisas fora de ordem, né? E isso ele já coloca que foi algo bem complicado, né? Esse relato do John Wentic, se eu não me engano, a Susan até explora ou vai explorar melhor no artigo dela sobre o James Anderson. É bem interessante. Então, manos, já que nós estamos aí, né, falando sobre a pessoa de James Anderson, né, será que ele já alterou alguma ata, já fez algo assim? Confira depois dos comerciais. A gente não tem ainda, Clóvis. Ainda. Quem quiser patrocinar a gente aí, tamo junto. Inclusive, grandes lojas, grandes orientes, estamos aceitando. Quinta maluca do Grão-Mestre. O Grão-Mestre tá louco. Paga um escocês antigo e aceito pra gente, que tá ótimo. Aqui, vamos lá. A gente sabe que teve alteração em algumas atas, né? A gente sabe muito claramente e é apresentado pelos pesquisadores, né? A substituição do William Hawkins como grande vigilante. O que é grave nessa história toda é que o William Hawkins, ele era o grande vigilante, o primeiro grande vigilante. Sim. O Anderson, ele mesmo, um dia, o Hawkins não, por algum motivo, não compareceu. E o Anderson oficiou, né? Ele exerceu o cargo de primeiro vigilante, de grande primeiro vigilante, por um dia. E nas atas estava lá escrito, James Anderson, que oficiou no lugar de William Hawkins. E aí o James Anderson apaga esse que oficiou no lugar de, para dar a impressão que ele seria... Exatamente, que naquele ano o Anderson, ele mesmo, era o primeiro grande vigilante. Então ele não só alterou uma ata, mas alterou uma ata para beneficiá-lo, né? Sim, inclusive tem ai meu Deus do céu, na apresentação do Prescott, ele coloca essas atas, no caso digitalizadas, né, que foi feito um trabalho quase que pericial em cima dessas informações. Eu até printei e mostrei para vocês lá, mano. Então ele está disponível lá. Então você já tem, como é que possamos dizer assim, como acreditar em uma pessoa como historiador se ela altera dados historiográficos, sabe? É como você confiar a tesouraria, né, de uma instituição a alguém acusado de roubo, entende? Então, assim, é bem diferente, é bem difícil a situação. E muita gente vai falar assim, né? Porque essa história de ver se apagou ou não é uma coisa quase CSI, né? E, na verdade, é bastante simples. A documentação é muito crua, daquela época é muito crua, e o trecho apagado é muito facilmente identificável. Como se não bastasse, o Andrew Prescott, ele é um curador aposentado da Biblioteca Britânica, né? Então é uma pessoa que, vamos colocar assim, tem bastante crédito para falar de documentos, falsificações e tal, e provavelmente isso auxiliou bastante na hora de empregar métodos para
fazer a identificação dessa, vamos colocar assim, dessa falsificação, que no final é do que se trata, né? E como se não bastasse essa questão também, há vários panfletos da época e há várias canções de época, assim, fazendo troça, né? Fazendo piada com o James Anderson, chamando ele de escritor mercenário, né? Ou seja, alguém que escreve por dinheiro, alguém que escreve o que você quer por dinheiro, né? Isso aí no artigo do Prescott e da Summers, ele chama a atenção para o fato de que dois escritores contemporâneos fazem brincadeiras, aí, fazem piadas com Anderson, chamando ele de escritor mercenário, né? Isso fica muito claro com aquilo que o Clóvis falou, né, da genealogia lá, que você pagava ele e ele te colocava lá dentro de uma genealogia nobre, né? E esse ato não é nada nobre. Então cai bem essa questão do escritor mercenário. Você recebeu, faço o que você me pediu aqui, escrevo aqui o que você me pediu. Então não custava, já que se ele fazer isso com as famílias, também não é de se estranhar que ele fizesse isso com atas, com outros documentos importantes, né? Então, assim, é bem interessante, né? Antes da gente começar a gravar aqui, né, a gente estava batendo um papo, né, fazendo um prólogo, né, do que seria comentado, e o Mano Felipe, a gente tinha acabado traçando um paralelo, né, com quem ficou com o quê. Praticamente, a Susan Summers, né, a professora Susan, ela ficou e estudou a vida do James Anderson. Então, esses pontos levantados sobre o caráter e sobre quem foi a figura do James Anderson naquela época foi de fundamental importância para a gente entender também as práticas e os atos que ele tinha, que ele cometia naquela época, né? Então, assim, só para a gente deixar isso bem claro aí. Uma outra coisa que eles chamam a atenção do contexto da época, que poderia ter motivado uma alteração na história da Grande Loja, é o fato da presença na instalação do Duque de Montagu do Duque de Wharton, que depois também vai se tornar grão-mestre. O Duque de Wharton, ele tem uma ascensão meteórica, né, uma ascensão muito rápida e uma caída igualmente veloz. Assim, né, ele cai em desgraça depois muito rápido. Ele era um parlamentar, um orador muito conhecido e tudo mais, e depois ele acaba caindo em desgraça aí, devido ao panorama político. Ele se converte ao catolicismo, naquele ambiente de disputa política, ele passa a ser persona não grata, ele acaba se exilando e tudo mais. Então o Robert Frecke-Gold, que escreveu uma história da maçonaria em 6 volumes, né, bastante rica, bastante detalhada, ele já havia apontado que a descrição que o Anderson faz do grão-mestrado do Duque de Wharton possui várias inconsistências, né? Ou seja, o Anderson dá uma forçada de barra no grão-mestrado do Duque de Wharton para dar uma denegrida na imagem dele, para tentar desvincular a imagem do Duque de Wharton com a maçonaria, né? Então ele faz de um modo bastante conveniente, ele dá uma denegrida na imagem do Duque de Wharton. Então, baseado nisso, o que a Susan Summers e o Andrew Prescott colocam é que o maior beneficiado com as constituições teria sido o Desagullier, o Jean Théophile Desagullier, que é um dos cabeças aí dos primeiros anos da maçonaria e que, segundo a narrativa do Anderson, teria sido o terceiro grão-mestre da fraternidade. Então, segundo a matemática aí da história do Anderson, Prescott e a Summers, eles veem que o maior beneficiado dessa história toda teria sido o Desagullier, né? Sim. Outras coisas apontadas, né, sobre a vida de Anderson, que ele já falido, né, já caindo aí em desespero monetário, ele diz, né, que o copyright, né, que os direitos da primeira Constituição dele, de 1923, eram dele, quando na verdade ele tinha cedido já aos editores esses direitos. Se eu não me engano, né, eu não estou lembrado de direito aqui, eu acho que ele entrou na justiça contra esses editores para conseguir os direitos desse livro e parece que perdeu e tudo. O que é mais interessante é que ele faz isso, né, ele diz que, só para situar o pessoal aqui no contexto, na época existiam vários Pocket Companion, que seriam como se fosse, sabe, aquela cópia pirata de algo. Então o Pocket Companion seria um companheiro de bolso, né, de
e algumas coisas que já existiam. Os maçons, quando achavam algo escrito sobre a maçonaria, compravam mesmo. É como se fosse eu hoje em dia. Hoje eu vou no sebo, acho qualquer porcaria sobre maçonaria, compro, trago pra casa e depois eu vejo se é bom, né? E eu acredito que os caras na época era a mesma coisa, até mesmo pela raridade de coisas escritas sobre a fraternidade. Então, você tinha vários pocket companions que na verdade eram cópias das Constituições de 1723. Anderson se sentiu lesado, porque teoricamente, ou ele era esquizofrênico também, ele acreditava que os direitos daquele livro era dele, quando na verdade eram dos editores. Tanto é que na Constituição que ele escreveu em 1738, ele cede novamente os direitos para os editores, né? Então, assim, é uma coisa muito confusa, né? A vida de Anderson era uma coisa louca, de altos e baixos, né? Que vivia em essa constante montanha russa aí. Lembrando que o Anderson, ele escrevia e ele recebia por página, né? Essa prática era chamada de copy money, né? Você recebia por página. Então ele alega que ele é dono do copyright do livro, algo bastante estranho para a época, porque geralmente o copyright, os direitos sobre o livro ficavam com os editores, né? Aqueles que imprimiam, organizavam e imprimiam o livro. Uhum. Então ele já faz essa alegação que o copyright da primeira edição das Constituições era dele, né? O que não se sustenta, e depois ele vai, na segunda edição, ele vai buscar o selo de aprovação da Grande Loja, o que não é devidamente dado, há uma grande discussão, não há uma formalização da autorização da Grande Loja para a segunda edição. Mas como ele morre no mesmo ano, isso acaba sendo publicado dessa forma, o livro acaba seguindo uma trajetória independente do seu autor. O livro, com a morte do Anderson, obviamente, as Constituições e as suas futuras versões passam a ter uma existência própria, né? Então aí a questão da trajetória do Anderson passa a ser um pouco, não secundária, né? Mas não preponderante. Pelo andar da carruagem, parece que, na verdade, Anderson deixou de forma cifrada, né, a realidade quando ele diz que a Grande Loja foi fundada em 1717. A gente pode perceber claramente que se a gente tira o último número do ano, fica 171, né? Isso fica muito claro para todo mundo, né? A maçonaria não é para qualquer um. Você está profanando a memória do reverendo James Anderson, um santo para nossa instituição. Não faça isso, Rogério. Ô Clóvis, você tá brincando, mas na reunião da Cotor Coronati, vocês podem, aí pra não me deixar mentir, vocês podem ver nos vídeos, tem gente que faz um discurso meio inflamado, mais ou menos nesse tom, né? Há uma postura, e aí passando pra coisa mais factual agora do presente, há uma postura dentro da Grande Loja Unida da Inglaterra, principalmente entre os maçons mais antigos e tal, há uma postura de proteção da história da história contada pelo Anderson a qualquer custo, né? Ou seja, há um protecionismo dentro da potência, como se um questionamento fosse fazer desabar a estrutura toda da Grande Loja, o que é uma maluquice, né? A gente poderia descobrir que a Grande Loja Unida da Inglaterra foi fundada só 100 anos depois. Isso não muda o papel que ela exerce hoje, né? E aí fica um recado para todas as outras potências. A gente revisitar a história de fundação de uma potência, colocar algumas coisas historiograficamente em pratos limpos, ou seja, vamos basear essas coisas aqui em documentação, o que aconteceu primeiro, né, para a gente pelo menos traçar uma cronologia e entender de onde a gente veio, é uma prática extremamente salutar, né? Isso e aí eu falo a minha opinião como maçom, obviamente, que é na qualidade na qual eu faço o podcast, e segundo, como historiador. Eu acho que revisitar a história de qualquer coisa, né, e realmente ir lá e mexer naquele ponto nodoso e tal, é de extrema valia e todo mundo sai ganhando. Mas, com certeza, sempre incomoda algumas pessoas que vão se sentir incomodadas porque não são pessoas que constroem as suas narrativas pessoais, institucionais, com certezas, né? E essas certezas, se elas são certas ou erradas, pouco importa, porque elas já estão solidificadas, né? Mas você fez essa brincadeira agora, eu lembrei, teve irmãos nossos lá que na hora de colocar sua opinião, né, fizeram uma defesa veemente, porque, e detalhe, uma defesa baseada no caráter de uma pessoa que eles nem conheceram.
Então, mano, Felipe, como é que possamos dizer, eu coloco essa história, né, entre a confusão de datas da Inglaterra, muito parecida, né, com a que a gente tem aqui no Brasil em relação àquela fatídica reunião na loja Comerciar, né, e a outra, a número 2, não é Educação e Moral, não, eu esqueço o nome da loja, acho que é União e Tranquilidade, esqueci o nome agora, né, de que Gonçalves Lido proclama a independência do Brasil dentro de uma loja maçônica, e as pessoas dizem que seu dia 20 de agosto, que é até comemorada a data do dia do maçom. Quando, na verdade, né, José Castellani já tinha desmistificado isso há um tempão atrás, né, simplesmente comparando outras datas com o calendário maçônico, e chegou à conclusão de que seria 9 de setembro. Ou seja, uma reunião dentro de uma loja maçônica decidida na independência do Brasil foi 2 dias depois da independência do Brasil. Mas o maçom brasileiro gosta de acreditar que ele, ou seja, ele nem estava lá, mas ele gosta de acreditar que ele promoveu a independência do Brasil do jugo português. Então, assim, a gente tem algo muito parecido. E se você conta a história de verdade pra ele, ele fica bem chateado. Não, e só um pequeno adendo aí, é por isso que não só os maçons, mas acho que o público em geral, é por isso que o público prefere livros que não são feitos por historiadores, porque sempre vai contar uma história mais conveniente, vai contar uma história mais bacana, vai contar uma história que realmente, a palavra é essa, é mais conveniente, né? E quando você coloca pedras no caminho das certezas das pessoas, isso incomoda um pouco. E não é todo mundo que está a fim de comprar incerteza, questionamento, né? As pessoas querem comprar uma certeza, querem comprar celebração, querem comprar algo que deu um motivo para elas continuarem acreditando e não para questionar, né? Então por isso, e aí a gente volta aqui, é por isso que o estudo da Susan Summers e do Andrew Prescott, por isso que ele é tão celebrado por alguns, principalmente aqueles que trabalham profissionalmente com o tema, e é tão malquisto por outros, porque atrapalha essas certezas, atrapalha você pensar numa história linear, bonitinha, com todo mundo dono de um caráter maravilhoso, né? Então isso sempre traz um incômodo. Agora, o que eu acho que é mais interessante e que é um ponto aí bem central e que o Prescott está batendo muito nessa tecla, e aí eu vou trazer a atenção dos irmãos aqui para esse ponto, há um paralelo muito grande entre a criação da Grande Loja em 1721 e a criação da Ordem de Bath, que a ordem, traduzindo, tem um nome horrível, porque fica Ordem do Banho. Opa! Né? Então, vamos chamar de Ordem do Banho, para poder aportuguesar e não ficar o tempo todo falando esse TH em inglês. Harry Potter e a Ordem do Banho. Exatamente. Átila e a Ordem do Banho. Que eu tenho que transformar aqui, que o Átila odeia tomar banho, meu pai. Então tá na hora de criar a Ordem do Banho nessa casa. Mas eles apontam o seguinte, tem um paralelo grande entre a criação da Grande Loja em 1721 e a criação da Ordem do Banho em 1725. A diferença é que a Ordem do Banho é uma ordem de cavalaria, muito intimamente ligada diretamente à Casa de Hanover, à monarquia britânica nesse momento. Só que qual é a coincidência? Tem estruturalmente a criação das duas é muito semelhante, né? As duas vêm nesse século XVIII inglês muito cioso das ordens de cavalaria, ou seja, as pessoas estão querendo ganhar distinções, estão querendo fazer parte de clubes, estão querendo demonstrar o seu apoio à monarquia britânica, né? Bastante balançada aí pela chamada Revolução Gloriosa no século XVII, né? Então tem a emergência dessa série de coisas. Como se não bastasse, a Ordem do Banho ela é idealizada e criada com uma mão muito grande, muito forte do Duque de Montagu. Coincidentemente, ou não, o mesmo Duque de Montagu que é instalado grão-mestre em 1721 e que eles defendem, aí sim, o grande organizador da Grande Loja nesse sentido. Então Prescott ele anda batendo bastante nessa tecla de vejam as semelhanças entre a criação da Grande Loja e os seus propósitos políticos imediatos e a criação da Ordem do Banho em 1725 e seus propósitos políticos imediatos, né? Isso eu diria que é uma coisa para cenas dos próximos capítulos
eu diria que essa seria uma deixa interessante. Bem, manos, então, já no final, né, tanto no vídeo quanto no artigo, no caso, é bem no começo, né, o Prescott, ele cita, né, o William Bergman, que seria um filósofo e professor alemão, né, do início do século XX, que ele já disse naquela época, em 1907, se eu não me engano, né, que 1717 é fruto de uma imaginação pomposa da mente de Anderson. Então, assim, você já tinham historiadores, né, já tinham professores que analisavam esses fatos no começo do século XX, que chegaram à mesma conclusão, né, de um estudo sério, de um estudo com fundamentos, né, e bases sólidas do professor Prescott e da Summers, chegaram agora. E eu estou muito inclinado a posição deles também. Então, assim, eu também creio que 1717 é fruto de uma imaginação pomposa da mente de Anderson. Eu ainda não acho nada. Eu quero deixar minha conclusão para o próximo podcast para criar um pouquinho aqui de suspense. Então vamos encaminhando pro final aqui do nosso episódio, com as considerações finais. Acho que você estava falando, Mano Clóvis, acho que você pode emendar aí nas suas considerações finais e depois a gente passa pro Felipe. Então, manos, assim como a Susan e o Prescott, em seu estudo, em todo momento, falam que o mais importante da discussão ali não são os 4 anos, né, de diferença. O que serão 4 anos de diferença numa instituição que tem 300 ou quase 300 anos? O grande barato é a busca incessante da verdade. Se o maçom tem em uma das suas qualidades, um dos seus, não é o mesmo, né? Um dos seus ideais é a busca incessante da verdade. Eu acho que esse estudo, ele influencia e ele impulsiona, ele inspira outras pessoas a pesquisarem a verdade sobre os fatos, procurando desmistificar algumas coisas. Então, manos, vocês estão ouvindo esse podcast em português, provavelmente a maioria é brasileiro. Então, o que eu peço para os nobres coleguinhas, para os nobres irmãos, antes de sair por aí falando que Tiradentes era maçom e uma série de coisas, vamos nos ater aos fatos, vamos procurar a verdade, vamos ter o pé no chão, vamos ser mais crível, e ser cético nesses casos é muito bom, né? Porque você é cético até você achar provas que validem aquela informação. Então isso serve para todo mundo, inclusive para o pessoal que gosta de ficar retweetando, compartilhando no Facebook notícias, foi preso, e isso e aquilo outro. Então, assim, vocês são maçons, vocês são buscadores incessantes da verdade. Então eu acho que esse é o maior recado que os professores deram pra gente aí. Eu quero que fique todo mundo com Deus, e vamos terminar isso que a minha esposa tá querendo aqui já, que eu vá fazer compras. Vamos lá, irmão Felipe, vamos às suas considerações finais. Sua namorada deve estar querendo ir à praia, passear, tá aqui no Brasil. Então vamos aproveitar também. Opa, não, pode deixar que hoje é domingo, é dia de trabalho. Vai trabalhar olhando o mar, mas vai trabalhar. Então, eu creio que a questão mais importante, além do que o Clóvis colocou, né, que eu concordo com ele, eu acho que o importante é que esse estudo e essa provocação do Andrew Prescott e da Susan Summers mostram que a história profissional, a história acadêmica, ela veio para a história da maçonaria para ficar. Por quê? Não se trata de uma invasão de uma área dentro da maçonaria, mas a maçonaria, como o Clóvis também ressaltou, é uma instituição já com 300 ou quase 300 anos. Então ela é de uma importância ímpar para a história já de quase todas as nações do mundo. Então não há como a história profissional, né, como a história como ramo do conhecimento, ignorar a existência da maçonaria, como tem sido feito há bastante tempo. Então não só é um movimento interessante, não só a maçonaria está descobrindo as ferramentas de questionamento e de verificação da realidade utilizadas pela história, como os historiadores estão descobrindo a maçonaria e suas 300 especificidades que a gente tem, né, vocabulários próprios, graus, ritos. Então todo esse mundo está sendo descoberto pelos historiadores profissionais agora. Então eu creio que os beneficiados são ambos os lados, porque a história vai se tornar mais rica, vai se tornar menos incompleta, e a maçonaria, consequentemente, vai ficar menos mitificada, menos mitificadora, e vai poder cumprir melhor o seu papel de buscar
buscadora da verdade. Não existe busca da verdade sem pensamento crítico, não existe busca da verdade sem verificação, não existe busca da verdade sem se ater a fatos, a comprovações e a raciocínios que tenham o mínimo de coerência, né? A gente tem que seguir um mínimo de coerência para construir um raciocínio crítico. E como o Clóvis também colocou, isso tem sido abandonado em larga medida. Não só no Brasil, em várias outras partes do mundo. A gente vê um abandono, primeiro, do raciocínio crítico e do raciocínio com alguma coerência. Então, acho que esse estudo e esse questionamento, e aí concordo com o Rogério também, se é 1717 ou 1721, vamos aí para o próximo programa, a gente vai poder explorar isso melhor, com os argumentos a favor de 1717. Se é um ou outro, não importa muito. O que importa é que a gente possa, mais uma vez, estar questionando as origens da maçonaria e que isso sirva de exemplo para a gente questionar também outras verdades absolutas estabelecidas, não só dentro da maçonaria, mas na nossa vida em geral. É isso aí, ouvintes, amigos, irmãos. Vamos ficando por aqui. Vou deixar aqui esse gostinho de quero mais, porque a gente tem mais coisa para conversar, mais coisa para debater. Ainda não quero concluir nada. Fico muito com a conclusão dos irmãos de que é preciso explorar, é preciso pesquisar, é preciso a gente ir atrás daquilo que está documentado. Verdades existem muitas, mas a gente tem que procurar a verdade que mais esteja documentada, que mais esteja comprovada, para a gente não ficar simplesmente repetindo coisas que a gente ouviu. E que isso acontece muito dentro da maçonaria. Não ter questões de defesas cegas de um lado, defesas cegas do outro, e que às vezes algum detalhe está ali na nossa frente, na nossa cara, que pode mudar a nossa opinião, e a gente deixa passar por conta dessa defesa cega e refreada, coisa de um lado que a gente tomou. Então, para todos, um ótimo momento e até o próximo programa.